Você já se perguntou o que realmente é o capitalismo e como ele molda a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos? Mais importante ainda, como o capitalismo se alinha ou não à nossa fé cristã? Nesse vídeo, vamos explorar como essa ideologia econômica surgiu, o que grandes pensadores disseram sobre ela e como ela se relaciona com a soberania de Deus e os valores bíblicos. Fica comigo, porque esse assunto é tão relevante hoje como era lá atrás nos tempos da Revolução Industrial. O que é capitalismo? Origens, princípios básicos. Antes de tudo, é importante esclarecer uma coisa: o capitalismo não é em si um sistema político ou uma ideologia completa. Ele é, na verdade, um desdobramento do liberalismo aplicado à esfera econômica. Enquanto o liberalismo, como ideologia, busca exaltar a liberdade individual em diversas áreas da vida, como política, religião e direitos civis, o capitalismo leva esses princípios para o campo da economia. O liberalismo, portanto, sim, é uma ideologia abrangente. Já o capitalismo é o lado, digamos assim, econômico do liberalismo. Lembrando que nós já temos aqui no canal um vídeo no qual abordamos especificamente o liberalismo enquanto ideologia. Confira o link abaixo na descrição. Falando então do capitalismo, ele defende que as pessoas, como indivíduos, têm a liberdade para buscar seus próprios interesses econômicos em um mercado aberto. Mas essa não é uma ideia nova. Desde os tempos de John Locke e Adam Smith, o capitalismo tem se baseado em dois pilares. O primeiro deles, a propriedade privada. Cada pessoa tem o direito de possuir bens e usá-los da maneira que achar melhor. Segundo, o mercado livre. O comércio e as trocas acontecem sem grande interferência do governo. No famoso livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, ele argumenta que, ao buscar seus próprios interesses, as pessoas acabam beneficiando a sociedade como um todo, como se fossem guiadas por uma mão invisível. A ideia é que, em um mercado livre, a busca individual por lucro e vantagens pessoais acaba incentivando a produção de bens e também de serviços que atendem às necessidades dos outros. Vejamos um exemplo. Imagine um padeiro que deseja ganhar a vida vendendo pães. Seu objetivo principal não é alimentar a comunidade, mas obter lucro para sustentar a si mesmo e a sua família. No entanto, para alcançar este objetivo, ele precisa fazer pães que sejam de qualidade e a um preço acessível, porque caso contrário, as pessoas não comprarão os seus produtos. Se o mercado for livre e houver concorrência, o padeiro terá o incentivo de produzir o melhor pão possível pelo menor custo para atrair mais clientes. Esse reforço individual para buscar lucro acaba beneficiando a sociedade, porque a comunidade terá acesso a pães de boa qualidade e a preços competitivos. Essa ideia moldou profundamente o mundo moderno. Mas será que esse sistema é neutro? Será que ele reflete os valores de Deus? Podemos abraçar os seus princípios de forma indiscriminada? Vamos refletir sobre o capitalismo e a fé cristã. Existem aí aproximações e também existem tensões. Como cristãos, precisamos olhar para o capitalismo com discernimento. Há aspectos que se alinham, digamos assim, com princípios bíblicos, mas também há desafios que não podem ser ignorados. Vamos falar de alguns aspectos positivos. Primeiro deles, a questão da dignidade do trabalho. A Bíblia valoriza o trabalho. Em Gênesis, vemos Deus trabalhando na criação e depois chamando também o ser humano para cultivar a terra. O capitalismo, em sua essência, valoriza a criatividade e a produtividade humana. Segundo aspecto, a responsabilidade pessoal. O capitalismo promove a ideia de que cada um deve ser responsável por seus próprios recursos e também decisões, algo que ecoa os ensinamentos de Jesus sobre mordomia. Mas há também desafios e crítica. Uma delas está na questão da autonomia humana versus a dependência de Deus. No capitalismo, muitas vezes,
A busca por lucro e sucesso econômico ignora a soberania de Deus. A ideia de que somos donos de nós mesmos pode levar ao orgulho e à idolatria ao dinheiro. A busca desenfreada por lucro pode, às vezes, levar à exploração, práticas antiéticas ou destruição ambiental, especialmente se não houver regulamentação ou preocupação com valores morais. Esse é um ponto onde o cristianismo lembra que a ética e o cuidado com o próximo devem guiar nossas ações, inclusive na economia. Um segundo ponto de tensão é a questão da desigualdade social. Embora o livre mercado tenha, sim, gerado riquezas, ele também criou grandes disparidades. Isso nos leva a refletir sobre o cuidado com os necessitados, algo central do Evangelho. E um terceiro ponto é o consumismo e a acumulação. Jesus nos alerta em Mateus 6,19 para não acumularmos tesouros na terra. O capitalismo pode incentivar o consumo desenfreado e a busca por riqueza material como medida de sucesso. Como cristãos, somos chamados a buscar um equilíbrio, usar os recursos com sabedoria e sempre lembrar que tudo pertence a Deus. O que vemos diante do capitalismo é, mais uma vez, a necessidade de sabedoria e discernimento. Não podemos aceitar o pacote fechado sem examinar tudo o que está contido aí. O próprio capitalismo não é um fenômeno único. Existem diferentes visões sobre o capitalismo. Ao longo da história, grandes pensadores abordaram o capitalismo de formas distintas, de formas diferentes. Por exemplo, Adam Smith via o capitalismo como uma força positiva que promove o bem-estar geral. Já Karl Marx enxergava o capitalismo como um sistema opressor, onde a classe trabalhadora era explorada pelos donos dos meios de produção. Max Weber, por sua vez, relacionou o capitalismo ao protestantismo, especialmente à ética do trabalho presente na Reforma. Apesar dessas diferentes perspectivas, o ponto é que o capitalismo reforça a autonomia humana e o progresso material acima de tudo. O problema, de um ponto de vista cristão, continua o mesmo: um ser caído, sujeito ao pecado e ao egocentrismo. Nenhuma ideologia é capaz de resolver esse problema essencial do coração humano rebelde. Como o cristianismo, então, nos chama a enxergar a economia? Diferentemente do capitalismo, o cristianismo não coloca o ser humano como soberano, mas reconhece Deus como o verdadeiro dono de todas as coisas. Isso muda completamente a forma como lidamos com o dinheiro, com o trabalho, com os recursos. Diversos princípios cristãos desafiam posturas totalitaristas, todo abrangentes, que se sustentam sobre a soberania ou a autonomia humana. Podemos aqui destacar rapidamente 3 deles. Primeiro, a mordomia cristã. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para glorificá-lo. Em vez de buscar acumular riqueza, somos chamados a compartilhar com os necessitados. Segundo, vem a questão da justiça e do amor ao próximo. Tiago, no seu 2º capítulo, os versos 15 a 16, nos lembra que não basta desejar o bem do próximo, é preciso agir. Isso nos desafia a lutar contra as injustiças geradas por sistemas políticos e econômicos que oprimem os mais fracos. E terceiro, a confiança em Deus. O capitalismo promove a ideia de autossuficiência, mas o cristianismo nos chama a depender de Deus em todas as áreas, incluindo a área econômica. Enquanto as ideologias atribuem primazia ao indivíduo ou a alguma comunidade e deriva disso todas as outras autoridades, a fé cristã, por sua vez, atribui a suprema soberania somente a Deus. Sendo assim, a pergunta que deve nortear a todos nós, os cristãos, diante do desafio de pensar o Estado e a sociedade é: como Deus confere autoridade sobre indivíduos e comunidades? Esta, porém, é uma questão que está para além da proposta desse vídeo. Quem sabe voltemos a isso num vídeo específico. Como reflexão final, foquemos nesse lado econômico do liberalismo. O capitalismo é uma ferramenta. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Quando guiado pelos princípios corretos, pelos princípios cristãos, ele pode gerar prosperidade e justiça. Mas, sem a orientação de Deus, ele pode facilmente se tornar um ídolo que escraviza as pessoas ao invés de libertá-las.
Como cristãos, somos chamados a não nos conformarmos com os padrões deste mundo e buscar formas de refletir o reino de Deus em nossas decisões econômicas, seja como trabalhadores, empresários e consumidores. Infelizmente, especialmente no Brasil, a fé dos cristãos é muito limitada, reduzindo tudo a uma experiência religiosa intimista, pessoal e que trata Deus como mais um agente disponível para satisfazer suas necessidades imediatas mais mesquinhas e egoístas. Será que isso já não é reflexo do quanto temos transformado Deus num ídolo muito mais parecido com ideologias de nossa época do que o Deus verdadeiro, soberano e redentor? Para concluir, então, fica a questão: o capitalismo pode ser reconciliado com a fé cristã? Sim e não. Depende de como enxergamos nossos recursos e de quem está no centro da nossa vida: Deus ou o dinheiro. O desafio é usar os sistemas do mundo sem nos deixarmos ser moldados por eles. Se esse conteúdo trouxe reflexões importantes para você, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal. Aqui buscamos entender o mundo à luz do Evangelho, desafiando ideologias e exaltando a soberania de Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você e seja você uma bênção.